Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui dia 21 de outubro de 2021 para mais uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E o tema da aula de hoje é, eu diria, filosoficamente empolgante. A gente vai falar sobre um conceito que esteve em voga ao longo dos séculos 19 e 20, mas que com a derrocada do socialismo, né, há 30 anos, o socialismo soviético ruiu em dezembro de 1991. Eu sei que há algumas discussões sobre se a China tem um caráter socialista. Olha, interessante ver um país em cuja capital eu encontro apartamentos de US$ 1 milhão, ainda que muitas pessoas tenham ascendido a uma dimensão de classe média, mas um consumismo ferrenho, a gente observar parâmetros de socialismo nesse país. É, no mínimo, interessante, intrigante. Mas o conceito de história, o conceito de história como consecução de um sentido, foi muito importante, tanto para o filósofo alemão Hegel, quanto, de uma maneira diferencial, para o marxismo, para os movimentos marxistas, tanto para o jovem Marx, que estudou Hegel, quanto para a sua obra ulterior e a obra, as várias vertentes aí dos seus seguidores ao redor do mundo. Numa outra vertente sobre a qual a gente vai falar hoje, eu vou trazer à tona discussões sobre a história não como sentido, como é o que eu vou dizer para o Hegel, mas sim a história como esquecimento, que é uma dimensão propriamente nietzscheana. Então, gente, a gente vai fazer um contraste aqui na aula de hoje entre duas vertentes, entre duas apreensões histórico-filosóficas, né? Dois conceitos filosóficos diferenciais sobre a história. A história como sentido para o Georg Hegel, um filósofo ali do fim do século XVIII, começo do século XIX, e para o Nietzsche, que viveu ao longo de todo o século XIX. Ele morre em 1900, portanto, um ano antes da eclosão do século XX. E o Nietzsche já tem uma posição com relação à história bastante distinta daquela que o Hegel desenvolveria, tá bom? Antes de mais nada, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e vá participando aqui do chat. Vai ser uma grande alegria receber você aqui, os seus comentários no chat, receber o seu boa noite. Depois da aula, se você estiver assistindo a essa aula de forma gravada, você pode deixar aqui embaixo desse vídeo aqui o seu comentário e tudo mais, tá bom? E aí eu quero dizer a você o seguinte: você pode contribuir aqui para o meu canal para cada vez mais adensar a profissionalização do canal, que já é um canal profissional desde novembro de 2020, então já faz alguns meses, quase um ano, né? Já faz 11 meses que o canal se profissionalizou. Se você quiser contribuir para isso, existem várias formas. Caso você não possa contribuir financeiramente aqui para o canal, você pode dar esse like no vídeo, deixar comentários aqui embaixo, porque isso contribui para que os algoritmos impulsionem os vídeos das aulas, as resenhas de filmes, de livros, as viagens de Vassoler e as leituras de Vassoler, né? Esses são os quadros que compõem aqui o meu canal no YouTube. Caso você possa contribuir financeiramente, sempre segundo a sua situação, né? Sempre segundo a sua possibilidade, existem três possibilidades. Vamos lá.
Para você que está assistindo a essa aula ao vivo, tá? Se você estiver no computador e não estiver com a tela cheia, o chat vai estar à sua direita, direita do vídeo. Se você estiver no celular, o chat vai estar embaixo desse vídeo. E embaixo do chat vai haver um quadradinho, na verdade, um retângulozinho com um cifrão. Se você clicar nesse retângulozinho com cifrão, vão se abrir três abas: a aba do Super Sticker, a aba do Super Chat e a aba para você se tornar membro humanista do canal. E nesse sentido, tornando-se membro humanista do canal, você vai ter a possibilidade aí de apoiar o canal. O Super Sticker é uma saudação paga e o Super Chat é uma pergunta paga que você pode mandar. A aula vai ter aí ao redor de 50 minutos, uma hora, e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês. Então, quem quiser fazer alguma pergunta via Superchat ao longo da aula, eu paro a aula e respondo a pergunta, tá bom? O Toda a Vida Importa tá perguntando aqui: você vai conseguir estar na Rússia no seu aniversário? Não vou, inclusive a Rússia está passando por uma situação muito difícil por causa da pandemia do coronavírus. Parece, pelo que eu pude me informar com amigos e amigas que moram na Rússia, que o povo russo está fazendo um protesto contra a dinastia, contra a monarquia oligárquica, autoritária do senhor Vladimir Putin, né? Um, É triste, né, perceber que um século atrás a Rússia era tida como um farol da humanidade, agora é mais um regime oligárquico plutocrático, né? E a população não está se vacinando, sobretudo os mais jovens, a população não está se vacinando em protesto contra o governo Putin. Vejam vocês. É interessante que eu escrevi essa semana um texto para o portal Brasil 247, do qual eu sou colunista, e nesse texto eu falava que Napoleão Bonaparte, quando chegou ao coração do Kremlin com as suas tropas, no começo da segunda década do século XIX, Napoleão, vendo Moscou arder em chamas, chamas ateadas pelos próprios russos, chegou a dizer que era difícil compreender a complexidade da alma russa, uma vez que, para derrotar o inimigo, os russos eram capazes de fazer o elogio, digamos, do próprio naufrágio, devastando a própria capital para que o conquistador não pudesse se aproveitar das benesses que na cidade havia. E agora eu estou fazendo uma comparação com esse protesto, que faz com que, obviamente, o perigo de um agravamento da pandemia da Rússia seja terrível, mas, pelo que eu tenho entendido, não se trata de um negacionismo tosco, a lá senhor Donald Trump e outros apaniguados ao redor do mundo, dos quais vocês certamente ouviram falar, mas sim um protesto político. Olha lá, boa noite da Karina aqui de Salvador. Boa noite, Karina, tudo bom, querida? Então, por causa disso, por causa dessa situação, não é possível aos brasileiros e brasileiras entrarem na Rússia, a não ser por uma justificativa específica de negócios, e parece que agora, por 11 dias, salvo engano, se eu vi bem a notícia hoje, está tudo fechado. Então não vai ser possível estar no meu aniversário, que coincide com o aniversário do Dostoiévski, em Moscou. Assim que essa pandemia passar, assim que as coisas se normalizarem, com certeza eu irei à Rússia e farei vídeos para vocês lá nas viagens de Vassoler, tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer muito a audiência de vocês. O pessoal vai chegando e vocês podem deixar aqui o boa noite. Falem de que cidade vocês vêm, tá bom? E a gente vai a gente vai conversando aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, pessoal. O conceito de história ele passou a se tornar muito importante quando, com o advento da modernidade, com o advento da Revolução Industrial, com o advento da Revolução Francesa, obviamente num pensamento iluminista, mais racionalista sobre a história. Olha aqui, ó, a nossa querida Livinha Machado, aqui, ó, boa noite, meu professor e amigo Ricardo. Livinha mandando um abraço aqui do Rio de Janeiro. Um grande abraço para nossa querida Livinha Machado, e um abraço, Livinha, para sua mãe também, a nossa querida Tereza Machado. Então vamos lá. Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês pensarem aqui comigo. A história como um processo,
a história como uma dimensão de progresso, a história como um movimento que poderia fazer sentido rumo, por exemplo, à emancipação, uma visão marxista da história, derivada da visão hegeliana, da história como um movimento racional de concretização do espírito, de autorreconhecimento do espírito. E quando Hegel cita a palavra espírito, Geist, lá a partir da sua fenomenologia do espírito, e também a partir da sua filosofia da história, das palestras sobre a filosofia da história, a gente pode entender, sim, aquilo que eu vou chamar aqui de tentativa de secularização ou laicização de Deus, fazendo com que Deus coincidisse com um movimento emancipatório ou libertário da história. A história fazendo sentido. Vejam, a história pré-moderna era em enorme medida tida no Ocidente como uma transição rumo ao eterno, na tradição medieval judaico-cristã. Ou, se vocês forem pegar a tradição greco-romana anterior ao cristianismo, digamos uma composição de fatos heróicos. Por exemplo, a gente tem a Ilíada e a Odisseia de Homero, que são livros literários, mas que se imbricam a literatura à história e a história à literatura, na medida em que se trata de um grande feito ali do rei Ulisses, saindo de Ítaca para fazer a guerra contra Troia e depois retornando a Ítaca, esses feitos. Agora, o iluminismo começou a projetar uma dimensão de história que seria aquilo que os revolucionários franceses chamavam de tábula rasa. Ou seja, fazer com que o processo revolucionário lançasse luz sobre o obscurantismo digamos, teológico, mistificador da Idade Média, daí essas concepções que influenciaram muito o marxismo também, o Marx lá no Capital, para dizer que a Idade Média era a Idade das Trevas, a Idade Sombria, e a dimensão de que o conhecimento científico, o conhecimento racional, encamparia o mundo, libertaria os seres humanos da privação, da falta de alimentos, da falta de habitação, da desigualdade social, da hierarquia, da opressão, da tirania. Esse movimento é um movimento filho dileto da imaginação iluminista. E eu quero dizer a vocês que vocês podem encontrar um grande panorama histórico dessa compreensão de história como movimento libertário no prefácio do livro A Democracia na América, do Alexis de Tocqueville, que é um pensador político francês que foi até os Estados Unidos ali no fim do século XVIII, século XIX, para verificar como se dava aquela que ele chamava de democracia na América, né? E nesse sentido, o Tocqueville vai dizer que existe, isso é muito parelho com o pensamento hegeliano. Existe como que o espírito transpassando o sentido epocal que vem ali do brado inicial do cristianismo com o próprio Cristo, mas que é reforçado no Ocidente com uma dimensão anti-hierárquica que vem da reforma protestante. Vejam, vamos fazer aqui um exemplo para vocês. O catolicismo tradicional, ele pressupõe a entrega da liturgia dos ensinamentos com a mediação do clero. Mas Jesus Cristo já dissera, lá nos seus evangelhos, que quando fores orar, fecha a tua porta, teu pai te ouve. E o protestantismo levou isso às últimas consequências, com as teses do Martinho Lutero e as suas dimensões de reforma em relação à Igreja Católica, para, digamos, aproximar a divindade do fiel e da fiel. Ou seja, de tal maneira que fosse possível a conversa íntima com a divindade. Essa não era uma compreensão católica tradicional.
para vocês verem, as pessoas que tiverem espiritualidade como eu, para vocês verem como nós somos filhos dessa reforma protestante, sejamos protestantes ou não, na medida em que a divindade se aproxima do nosso foro íntimo. E para isso acontecer, todo um processo de antropocentrismo, humanismo, renascentismo e de colocação das pessoas como agentes da dinâmica social que vem no bojo daquilo que o Marx vai chamar, a partir das grandes navegações, de acumulação primitiva dos capitais, de florescimento da economia comercial moderna, pré-capitalista, até desembocar na Revolução Industrial, tudo isso revoluciona as dimensões estamentais, de aferição da posição social de uma pessoa a partir do seu nascimento, uma dimensão mais estática, desvinculada ou mais contrafeita ao posicionamento dinâmico da modernidade. E é nesse bojo, a partir ali da dimensão do Tocqueville, que vai perceber essa democracia nos Estados Unidos como uma filha dileta, até pelos puritanos que emigraram da Inglaterra, da Europa, da Irlanda, fugindo da França, das perseguições, das guerras religiosas, das perseguições religiosas que sofriam aqui na Europa, cruzando o Atlântico rumo aos Estados Unidos, é nessa medida que se vai falar de um ethos da igualdade. E esse ethos da igualdade e da liberdade vão influenciar profundamente as dimensões de história do iluminismo e especificamente de um iluminista alemão chamado Georg Hegel. E a história, para o Hegel, é justamente o que ela não pode ser e o que ela não é para o Nietzsche. Por isso que eu escolhi Hegel e Nietzsche para se contraporem aqui na nossa aula, porque eles têm visões radicalmente antípodas da história, e nós vamos poder pensar sobre essas visões e como elas influenciam movimentos seculares ou espiritualistas, movimentos ateístas e movimentos nihilistas. Vocês vão perceber isso ao longo da aula aqui. A primeira coisa que eu diria sobre a história para o Hegel é que ela faz sentido, ela é o próprio movimento do sentido, e ela tem uma característica que nós poderíamos chamar de panlógica, de o panlogismo hegeliano. Ou seja, ao longo da história da filosofia, história que o Nietzsche, com quem nós logo vamos dialogar, chamou de justificativo, movimento secreto de justificativa da existência de Deus, né? O Nietzsche diz que a teologia é o subsolo mesmo da história filosófica, lá no livro Anticristo ele falou isso. Era difícil conciliar a presença da bondade divina, da onipresença, onisciência, onipotência divinas, com a presença encarniçada do mal no mundo. E eu já dei, inclusive, uma aula aqui no meu canal do YouTube, colocando Agostinho de Hipona e Allan Kardec em diálogo, né? O Agostinho de Hipona, que depois seria canonizado pela Igreja Católica como Santo Agostinho, e o Allan Kardec, colocando ambos em diálogo, o codificador da doutrina espírita, colocando ambos em diálogo para que nós apreendamos, por suas perspectivas, de onde viria o mal numa correlação com um Deus sumamente e infinitamente bom. E eles fazem as suas leituras filosóficas desse aspecto. Vale a pena, você que está assistindo a essa aula, depois que você acabar de terminar, você acabar de assistir a essa aula, vale a pena você ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, a playlist da qual faz parte esse vídeo, para você procurar essa aula que eu dei sobre Agostinho de Hipona e Allan Kardec, porque o conceito dialético de bem e mal para ambos vai ter a ver bastante com a dimensão hegeliana de história, e isso pode ajudar a sua compreensão, tá bom? O bom aqui das aulas que eu vou ministrando, das atividades do meu canal, e que me deixa muito feliz, é que nós já temos, a essa altura do campeonato, com quase um ano e 3 meses de canal, nós já temos um arsenal de aulas, resenhas de livros, filmes, viagens de Vassoler, leituras, e vocês podem realmente exercer
uma formação panorâmica. O aprofundamento das aulas vem com os cursos que eu estou ministrando pelo Zoom. As pessoas que assistem aos meus cursos sabem que aquilo que é mais panorâmico aqui no meu canal do YouTube é bastante aprofundado nos cursos. Então, vocês fiquem atentos e atentas para os lançamentos dos meus cursos. Aliás, vai ter um logo, dia 15 de novembro, tem o lançamento do último curso da série sobre Dostoiévski. Não que eu não vá continuar dando curso sobre Dostoiévski, mas agora, a partir do ano que vem, terminada a homenagem ao bicentenário, os temas vão mudar. Mas vamos lá. Então, para Hegel, panlogicamente, mesmo os eventos cataclísmicos, mesmo a característica de destruição, mesmo os escombros da história, seriam aspectos de revitalização, renovação. Numa leitura que nós certamente podemos chamar de dialética da história. Não é o tema da aula, apesar de se confundir bastante com a entrevisão hegeliana da história, não é o tema da aula fazer uma genealogia da dialética. Mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu li há muitos e muitos anos, quando eu estava começando a minha trajetória de leituras hegeliano-marxistas, do Hegel e do Marx, um livro chamado O que é Dialética, do filósofo brasileiro Leandro Conder, da coleção Primeiros Passos. E eu recomendo profundamente a vocês que estão começando, as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a dimensão dialética e sobre a história vista por um prisma dialético, esse livro vai dar os primeiros passos mesmos para vocês se orientarem. E aí vocês podem compreender, por exemplo, as pressuposições do Hegel na filosofia da história e do Marx e do Engels, por exemplo, no Manifesto Comunista. Mas vamos usar um exemplo aqui do Leandro Conder, filósofo brasileiro falecido recentemente, para nós compreendermos a dialética. Vejam só. O que é um parafuso? Um parafuso é a negação do ferro? Aí vocês vão falar, Flávio, que pergunta é essa e o que tem a ver isso com a dimensão dialética de história para o Hegel? Calma que vocês vão entender. Vamos lá. O parafuso é a negação do ferro? O ferro é feito de parafuso. O parafuso é feito de ferro, não o ferro é feito de parafuso, né? O parafuso é feito de ferro. Para que o parafuso se consume como parafuso, o processo de produção não precisa negar o ferro na sua ferricidade, diria o Hegel, no seu elemento natural, onde ele é encontrado? Sim, porque se o ferro permanecer como ferro, o ferro não se torna parafuso. Olha lá, olha lá. Agora tá, não sei onde está o óculos aí. Óculos, cadê o óculos? Não sei onde está o óculos. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, que é filha da nossa também querida Elvira Macedo, manda um super sticker, sempre apoiando o canal. Tanto a Alice quanto a Elvira assistem a todos, se inscrevem em todos os cursos que eu ministro pelo Zoom. Muito obrigado, ó. Um beijo para a Elvira, um grande abraço para a Alice, muito obrigado pelo apoio, minhas queridas. Um abraço daqui de Braga, em Portugal, aí para Salvador. Muito obrigado, querida. Então vamos lá. O ferro, ele é negado pelo processo de produção do parafuso para que seja transformado em parafuso. Muito bem, isso está claro. Porém, se todo o ferro for negado, e por negado a gente está utilizando a noção de transformação, que tenha o trânsito da forma, se o ferro for negado, ele é destruído. Por exemplo, uma bomba que caia sobre esse prédio aqui, sobre o teto desse prédio onde eu moro, tem estruturas metálicas aqui no prédio, aí o ferro é negado, porque ele é destruído. Então vejam a astúcia hegeliana. Para você transformar o ferro em parafuso, você precisa negar o ferro em sua ferricidade, estou usando os neologismos à la Hegel, que envolvem os substantivos em alemão com sufixo com a terminação "keit" ou "heit",
Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Eliana Macia, que foi minha aluna na Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, ó. Um beijo para você, saudade da Laura. Se torna membro humanista do canal e eu mando um beijo, um grande abraço para minha querida Eliana e para a Laura. Muito obrigado, minha querida. Vamos lá. Em alemão, você tem aqueles substantivos com sufixo keit ou heit, que formam substantivos abstratos, tipo fericidade, Menschheit, humanidade, né? Só que se o ferro for negado, ele não permanece para produzir o parafuso, porque você precisa de ferro para o parafuso. Então, olhem que curioso. E esse é o movimento contraditório da dialética, nesse exemplo ferroso que vem ali do livro Que é Dialética, do Leandro Conder. Você nega e afirma o ferro ao mesmo tempo no processo produtivo. Você nega a ferricidade e mantém essa mesma ferricidade transformada. É esse o movimento de tese imbricado à antítese. O movimento que imbrica tese e antítese, negação do ferro e afirmação do ferro. Para, numa síntese que é alcançada pelo processo produtivo do parafuso, nós chegarmos a algo que ressoa o ferro, mas que já não é ferro, num patamar sobrelevado. E o Hegel usa o termo Aufhebung em alemão. Heben, o verbo heben em alemão, que vai dar no substantivo Hebung, e aí com, com o prefixo auf, que é elevar, digamos, por sobre, Aufhebung seria uma redundância, você alçar por sobre, mas o que, que é isso? É a dimensão de que há uma permanência do elemento ferroso e uma negação de sua própria natureza para a constituição de algo numa síntese, num patamar mais elevado. Isso que vale para o parafuso, nesse processo de nesse entrechoque de tese e antítese, para gerar o parafuso por meio do processo produtivo, o Hegel pensou para a história. E aí, gente, esses processos de tese e antítese podem implicar aquilo que a gente vai entender como um sentido para a história, mas também e perigosamente uma legitimação para processos históricos. E isso é problemático, eu já vou mostrar para vocês como. Vamos utilizar o exemplo do parafuso, bem didático, que vem ali do Leandro Conder, para nós entendermos um movimento histórico específico? Vamos lá. Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa na Europa, é bem verdade que a Revolução Gloriosa já havia espocado na Inglaterra um século antes da Revolução Francesa, e lá com o estabelecimento daquilo que é a Inglaterra até hoje, uma monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. Na Europa continental, onde eu estou agora, né, eu estou aqui em Portugal, como vocês sabem, a vaga da Revolução Francesa, ela tinha a dimensão de igualdade, liberdade e fraternidade. Pra vocês terem uma ideia, o Kant, o grande Immanuel Kant, em cuja cidade eu estive, Königsberg, que hoje é parte da Rússia, Kaliningrado, parte abocanhada ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Kant dava suas caminhadas diárias, filosóficas, para arejar a cabeça todo santo dia, e ele era tão prussianamente preciso na cronologia dos seus passeios, que as pessoas acertavam o relógio com as caminhadas do Kant. Até que no dia 14 de julho de 1789, data da tomada da Bastilha pelos revolucionários, a prisão do absolutismo monárquico francês, o Kant atrasou a caminhada e todos os pacatos cidadãos de Königsberg souberam que se tratava de um evento com proporções alarmantes e magnânimas e profundíssimas, que o Kant jamais se atrasava. A Revolução Francesa, ela é responsável pela abertura, pelo questionamento radical dos parâmetros estamentais do feudalismo, pela dimensão de formação de liberalismo econômico
e político na Europa, para além do monopólio estatal em termos da política e do mercado. Ela é responsável pela dimensão, pela ampliação moderna. Não, ela não é a parteira, aí são as guerras pela liberdade religiosa, mas ela é responsável pelo parto da liberdade, moderna liberdade de expressão, moderna liberdade de empresa, o Código Civil burguês moderno. Ela traz à tona a burguesia para além dos escombros da nobreza. Só que isso pressupôs uma revolução e uma revolução sangrenta. Uma revolução cujo símbolo, mais que essencial, sobretudo no seu período de terror, foi o quê? Foi a invenção realizada pelo Dr. Guillotin, que nós conhecemos como guilhotina. Vejam, a morte medieval nos patíbulos era realizada a machadadas ou a pauladas. Vocês já imaginaram quando o carrasco errava a mão ou queria errar a mão para fazer a vítima sofrer mais? Agora, a guilhotina é a morte asséptica, indolor, mas o sangue não deixa de aspergir a massa sedenta por violência, que hoje lota salas de cinema para ver filmes de serial killer, não é isso? Pra vocês verem o que permanece na humanidade ao longo do tempo. Mas o que é interessante perceber é que essa lógica de destruição e violência pôde negar a estrutura de dominação, a estrutura de hierarquia, e de dentro da estrutura carcomida, já com um germe de novas relações vindo à tona, foi possível eclodir dessa negação algo suspenso, ulterior, que acabava, implodia o sentido de hierarquia por nascimento dos estamentos medievais e pré-modernos, para trazer a dimensão burguesa, a lógica burguesa de dentro do próprio sistema feudal e absolutista monárquico. Ou seja, na manutenção de algumas características do velho, e a burguesia leva 200 anos para chegar de uma burguesia ilustrada até alguém que deve ter no máximo 200 palavras de vocabulário como Donald Trump, que é o representante burguês hoje por excelência, uma figura dantesca, aliás, com todo perdão ao adjetivo oriundo da Divina Comédia, do Dante Alighieri, você tem a eclosão do novo a partir do velho, que é a lógica mesma do parafuso. A leitura do Marx e do Engels sobre o movimento da história é que justamente o capitalismo, que eclode com a Revolução Francesa, com a dupla Revolução Francesa Industrial, não vai realizar, a não ser no sentido de mercado mundial, a globalização e universalização das potencialidades. Vai pressupor sempre a exploração do trabalho alheio. Daí, a classe proletária que conteria o sentido mesmo da história para a emancipação, sendo a maior parte da humanidade, sendo a classe espoliada, sendo os pobres de espírito, aqueles a quem o reino dos céus era prometido para Cristo, e que os socialistas, cristãos na sua essência, mas trazendo o cristianismo para a terra, cristãos não no sentido do além-mundo, mas no sentido do reconhecimento da liberdade vinda para esse mundo num reino de fraternidade, que eles também reconheciam o socialismo como fruto dileto do capitalismo, superando os antagonismos e contradições que o capitalismo não conseguiria, segundo Marx e Engels, superar. Então percebam que, para Hegel, como para a tradição marxista, mas aí de maneiras diferenciais, não vem ao caso, um dia a gente pode até fazer uma diferenciação do movimento da história para Hegel e os marxistas. Hoje é para Hegel e Nietzsche. Mas o que é importante dizer, então, nesse momento, é que existe para Hegel, mesmo nas feridas, o prenúncio da cicatriz. Que os escombros possam prenunciar a construção do novo, a partir do velho, do material mesmo do velho. Que a história se realizaria com um objetivo, com uma teleologia. Vejam, telos, do grego, de sentido, de movimento, de finalidade. Essa dimensão de sentido é uma dimensão que eu diria, e afirmo isso, filha da teodiceia judaico-cristã, que concebia a história com um sentido rumo ao juízo final.
a separação do joio e do trigo. Na teologia católico-protestante tradicional, a vivificação dos justos e a infernalização dos pecadores, ou o perdão dos pecadores por parte de Deus que tinha o poder da graça. Mas havia uma teodiceia que eivava a história de sentido, o movimento da história de sentido. Hegel, já não podendo ficar racionalista que era, com as dimensões teológicas tradicionais do judaico-cristianismo, vai fazer um grande movimento de trazer Deus, fazer Deus coincidir com aquilo que eu vou chamar de movimento da história. E o movimento da história para Hegel, num sentido bastante panorâmico, gente, porque daria muito pano para manga, pano para o poncho aqui mexicano que eu estou usando, junto com a minha chapka russa, para nós conversarmos, mas Hegel vai secularizar aquilo que ele vai chamar de espírito, Geist do alemão, que seria a racionalidade, a inteligência, a arquitetura mesma da história. Olha, seria uma coisa assim difícil de nós pensarmos na dor humana, que muitos autores e autoras disseram que Hegel desprezou, para dizer, é sobre essa dor, é sobre esse choro e ranger de dentes, das tragédias, das histórias, que uma história nova pôde eclodir. Por exemplo, e eu não penso assim, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Eu estou retratando uma forma dialético-hegeliana, por exemplo, de ver o horror da Segunda Guerra Mundial. De quem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, é filha? Ela é filha da barbárie da Segunda Guerra. Hoje, nós já sabemos, na verdade deveríamos saber, e deveríamos nos lembrar, mas a memória histórica, a memória do ser humano é curta, e a histórica, então, parece ser mais curta ainda. Parece que nós não tivemos Stalin, fascismo de esquerda, Hitler, fascismo de direita, e Hiroshima, as bombas sobre Hiroshima, o fascismo, né, estadunidense, nós temos 3 tipos. Né? 3 tipos. Parece que nós não tivemos essas barbáries no século XX. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui com a minha chapka russa, agradeço. Spasiba Balshoi, Tavares Moi. Agradeço ao nosso querido Sérgio Miranda, ao meu camarada Sérgio Miranda, pelo apoio ao canal, mandando um super sticker. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, meu amigo. Parece que nós não tivemos essas barbáries. Só que hoje nós já deveríamos saber que quando um grupo fanatizado, tresloucado, extremado, elege seus inimigos e fala em nome de si, com a verdade, eivado da verdade, e fanáticos nós temos na contemporaneidade, neofascista e assim por diante, neomística e assim por diante, nós sabemos que isso pode levar a campos de trabalhos forçados, extermínio da oposição e câmaras de gás. Nós sabemos disso, porque a história mostrou esse horror. A história mostrou essa barbárie. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pensando hegelianamente, ela vem dos escombros das vítimas inocentes que padeceram por causa desses horrores, clamando para que nunca mais isso pudesse acontecer, com uma universalidade maior. Veja, lá no Evangelho, numa interpretação dialético-hegeliana de Cristo, nós já temos essa dimensão do local e do universal. Por exemplo, o judaísmo, tradicionalmente, é uma religião do povo judaico, assim como muitas e muitas religiões antiquíssimas, porque o que havia à época eram os povoados, eram os grupos, os clãs. A humanidade, como integração de mercado mundial, é filha do capitalismo, tem 200 anos. Vem com a Revolução Industrial. Hoje eu estou falando com vocês aqui de Portugal, e vocês me ouvindo, a maioria de vocês no Brasil, mas tem pessoas de outros países também, e a gente pressupõe essa integração. Mas isso é muito recente. E se eu der uma aula em inglês, eu vou falar com o público para além do pessoal aí que fala português e assim por diante. Mas o Cristo falou sobre o bom samaritano. Quem se lembra lá dos evangelhos? Samaria, gente, é uma região ali pertinho de Jerusalém.
Quando eu estive lá em Israel, barra Palestina, eu vi a placa da Samaria. E como o samaritano não é um judeu, ele não fazia parte do código ali do clã, dos membros do judaísmo. E eu repito, o judaísmo pensava assim, e muitas religiões também o pensavam. Só que o Cristo apontou: olha, a pessoa, sendo samaritana, pode fazer o bem tanto quanto qualquer outra pessoa. Esse é um pensamento afinado com a universalidade moderna. Porque características de xenofobia, características clânicas, características bairristas são próprias de movimentos ali de uma humanidade que não era humanidade, que era formada por povoados. Para vocês terem uma ideia, Cusco, o nome da belíssima cidade que era capital no Peru, que era onde eu já estive, inclusive, estive lá dezembro de 2009, janeiro de 2010, e lá se vão 1.000 anos, hein, gente? E aí fui lá para Machu Picchu e tudo mais, escalei as montanhas, meu pai do céu, não faria isso de novo. Talvez ainda faça em nome das viagens de Vassoler, mas gente, o negócio é bravo, hein? Mas assim, o que eu poderia dizer a vocês? O que eu poderia dizer a vocês, certamente, é o seguinte: Cusco, capital do Império Inca, que foi dizimado pelos colonizadores espanhóis nas atrocidades da colonização, Cusco é como o umbigo do mundo, a tradução do Quechua. Então, os incas se consideravam como vários povos, a si próprios como o protótipo do ser humano. Vocês percebem, não? E essa universalidade, no fim da Segunda Guerra, ela veio sobre os escombros dos campos de concentração nazistas, do horror perpetrado, dos crimes, dos genocídios, das atrocidades mais bárbaras perpetradas. Essa é uma interpretação hegeliana que pressupõe que a dor pode ser um elemento para o salto da síntese para novos patamares. E isso é duríssimo. Como é que uma pessoa que perdeu entes queridos pode tomar essa interpretação como válida, como possível? Essa interpretação dialoga com concepções reencarnacionistas do budismo, do hinduísmo e, inclusive, do espiritismo. Olha aqui, querida, um beijo para minha querida Carolina Graziossi. Boa noite, gente, que saudade, saudade de você também, minha querida. Ó, Anatoly também está aqui, querido amigo Anatoly Gabriele. Um abraço para o Anatoly, um grande abraço para Carolina. No budismo, no hinduísmo, nas tradições reencarnacionistas, e o espiritismo é uma tradição reencarnacionista também, a expressão há males que vem para bem, que é uma expressão popular que sintetiza esse movimento dialético de que eu falei, essa expressão traz uma dimensão de karma, de anterioridade de vidas, com o movimento de purgação, que o espírito, no caso do espiritismo, iria se purgando na evolução da sua trajetória, na evolução moral, espiritual na sua trajetória. O Hegel não está pressupondo a dimensão reencarnacionista. Porém, e lá no meu livro sobre Dostoiévski e a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, eu falei sobre isso. O link para quem quiser adquirir o livro está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Porém, existe uma retroalimentação entre a dor e a alegria, entre a ferida e a cura, e a cicatriz em Hegel. E esse é um exemplo. Vassoler, existe esse movimento? Esse movimento hegeliano é factível? Não sei. E quanto mais eu olho para a história, mais a dúvida desponta. O que não significa que eu não tenha me embrenhado muito para estudar isso e para compreender esses movimentos. Mas o que é importante dizer é, em Hegel, faz sentido aquela dimensão bíblica de que Deus sabe até quando um fio de cabelo na sua cabeça se move, porque cada questão da vida pode retroalimentar o movimento da história. Estão percebendo? E nós temos, vejam, quando duas pessoas se encontram, vejam se isso não aconteceu já para vocês.
Quando vocês conheceram uma pessoa da qual vocês gostaram muito e vocês ficaram pensando: será que é acaso? Será que já nos conhecemos? Como pode isso? Quando as pessoas, principalmente no começo, né? Depois, quando começa a ladeira abaixo, é coisa dura. Mas de qualquer maneira, já se pegaram falando isso? Então, isso tem uma dimensão aí de encontro, de conjuminação, que é importante aqui para nós entendermos esse movimento da história. Muito bem. Em contraposição ao movimento hegeliano da história, o Nietzsche, ateu, apostando no caos, desconstruindo as dimensões de cicatrização do espírito de Hegel, de melhoria, de progresso, né? O Nietzsche vai falar da história como aquilo que nós poderíamos chamar de movimento idiota. E a julgar por essa figura cujo nome foi mencionado por mim, lá um político estadunidense, parece que o Nietzsche não deixa de ter a sua razão, né? O movimento idiota da história, né? Porque quando a gente pensa que pessoas podem olhar para um Donald Trump, uma figura anti-intelectual por excelência, uma figura vulgar, grosseira, mercantilista, sabe? Uma figura assim que você poderia dizer, como é que alguém pode se espelhar? Mas se espelha. É o ícone dessa nossa época, para você ver. Dizem que cada época tem o líder que merece. Então, que época que nós vivemos, né? Em que época estamos vivendo, não é isso? Muito bem. Isso colocado, por que é um movimento chamado de idiota? Porque é um movimento desprovido de sentido. E, na verdade, se o Nietzsche pressupõe algum sentido para a história, o único sentido pressuposto pelo Nietzsche é o sentido rumo à morte. E é por isso que o Nietzsche vai esgarçar, é como se o Nietzsche esgarçasse, pegasse um punhal e cortasse o tecido hegeliano da história para falar, não é assim. A história, na verdade, é o que resta do tecido da história que você urdiu, costurou, como retalhos desconjuntados, desconectados. E aí o Nietzsche vai dizer: para seres que, numa época historicista, e é claro que o Nietzsche, num ensaio chamado Sobre os usos e abusos, sobre as vantagens ou desvantagens da história para a vida. Se vocês forem até o Google e buscarem Flávio Ricardo Vassoler, Nietzsche, Caderno Aliás, Estadão, colocarem esse índice de procura, vocês vão encontrar um texto, um ensaio que eu escrevi para o caderno literário Aliás, do jornal Estado de São Paulo, sobre esse ensaio do Nietzsche, sobre os usos e abusos da história, sobre as vantagens e desvantagens do uso da história para a vida, que é um ensaio da juventude, muito importante aí do Nietzsche. E o Nietzsche vai dizer que numa época historicista, e aí claro que ele tem Hegel em mente, como eu mostrei a vocês, numa época sumamente historicista, estiola-se a vida e a força da vida no eu, em face dessa rememoração a cada ponto, a cada momento, da sua condição de ser histórico. Porque o ser histórico, sobretudo quando se pressupõe, como Nietzsche o faz, que não há sentido algum, o ser histórico só vê diante de si, se tiver lucidez, o fim da linha, sua morte. E é por isso que, contra a dimensão historicista hegeliana, contra a dialética hegeliana, contra aquilo que Nietzsche bem poderia chamar de deificação da história, divinização da história pelo Hegel, por sua dialética, tentando aceitar a dimensão de escombros de que somos feitos. Assim pensa Nietzsche, não Hegel. É que Nietzsche vai propor a dimensão de história como esquecimento. Flávio, como assim esquecimento? Vassoler, que história é essa?
Esquecimento porque um ser, a morte, um ser para a morte, só se esquecendo como um ruminante, como uma vaquinha mimosa. Já vira mimosa, gente, no pasto? Vira ou não vira mimosa? Você já vira mimosa? Gente, eu já tirei leite da vaquinha. Você vai lá no Uber e você vai ordenhar o Uber da vaquinha. O leite sai cheio de gordura, é aquele leite, nossa, integral. Gente, quem já tomou leite integral sabe, como dizia um velho amigo meu, Luciano, há 1000 anos, quando eu tinha 18 anos. Olha, gente, já pensei em fazer agronomia, vocês acreditam? Pois eu já pensei em fazer agronomia. E quando eu estava pensando em fazer agronomia, que eu estava para estudar lá na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas Gerais, tinha uns amigos meus estudando por lá, e o Luciano, amigo meu, fui lá visitá-los, lá no sul de Minas. Eu lembro que o Luciano usou uma expressão da qual eu nunca mais me esqueci. Isso foi em julho de 99. O Pequenito Vassoler, Pequenito Vassoler, Pequenito Vassoler, porque era o Pequenito Vassoler ali. Eu não tinha, sequer tinha 17 anos, gente. Não tinha nem feito 18 anos. Era um jovem, uma criança ali, vamos dizer, com todo respeito a quem tivesse idade, mas eu era um jovenzinho. Hoje eu já poderia ser pai de mim mesmo, considerando a minha idade de 40 anos. Aí o Luciano chegou assim e falou assim: Meu, isso aqui, leite desnatado, é água para lavar arroz. Água para lavar arroz. Que é aquela água que fica ali com digamos, algo da tinta do arroz, digamos, da cor do arroz. Né? Muito bem. E é o leite da mimosa, o leite sai todo integral. O leite integral é uma delícia, né, gente? Vai direto para a artéria. Você perde uns 5 anos para cada caixinha de leite integral que você bebe, você já perde uns 5 anos. Bom, o que a vaquinha faz? A vaquinha, ela fica, né, pastando. E ela não se lembra de que está pastando. Ela pasta e a cada momento o pastar é pastado, é deglutido, ela fica ruminando. E a cada bocada de ruminando, 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 ela se esquece do tempo anterior. Para a vaquinha mimosa e pro seu companheiro lá, o touro Jeff, digamos assim, a vaquinha mimosa e o touro Jeff, há um presente contínuo, há a supressão do passado e a presentificação contínua do futuro. E o Nietzsche diz que é preciso ter um enraizamento no instante, mesmo ele sabendo que isso não é possível para os seres pensantes e lúcidos, lúcidos numa luz que corta a própria coligação com a vida, que é preciso ter o enraizamento do ruminante com a vida, numa presentificação, num instante já, para poder viver. Do contrário, não é possível, com a consciência da finitude, permanecer em vida. Que afirmar a própria vida no instante, que enraizar a vontade da sua potência aqui e agora são condições para a vida, que é uma instância em clivagem com a história para o Nietzsche. A história é esse movimento que o Nietzsche vê como um resquício da teologia no Hegel, na tradição hegeliana, na modernidade ateia, querendo projetar sentido para o mundo. Sentido que o Nietzsche não vê nesse mundo. Então, ao denegar esse mundo, ao denegar o seu sentido, a única coisa que lhe resta, e logo já não lhe resta, é o instante já. É o esquecimento para a felicidade. E olha que interessante, né? Como é que você consegue perdoar alguém sem esquecimento? Olha, Fábio, mas calma lá. Se eu simplesmente esqueço, é aquela coisa, perdoar eu perdoo, esquecer eu não esqueço. Já ouviram essa? Você sabe, hein? O esquecimento é uma antecâmara do perdão, sem dúvida. Mas o esquecimento tem que ser pensado para o perdão em termos dialéticos, para usar a lógica do Hegel, porque não se trata apenas de deixar para lá. Porque o deixar para lá, ele pode parecer um deixar para lá, e quando as pessoas se encontram e vem a dor de novo à tona, o deixar para lá estava aqui dentro e ele é regurgitado. Então, o esquecimento do perdão é um arrefecer da dor, um arrefecer do calor, da raiva,
e um trabalho bastante ativo, como quem singra um território de brasas incandescentes ali, para a pessoa poder, mesmo na dor, perdoar. Isso é difícil de acontecer. Pode acontecer, eventualmente acontece. Nós recebemos o perdão ou damos o perdão. Mas o esquecimento para o Nietzsche é o parteiro do sorriso. Só consegue sorrir quem sabe que, a despeito de morrer, está aqui. E logo não está. Vocês percebem, não? Então, o Nietzsche, ele zomba dos grandes sistemas históricos. Ele diz que esses sistemas se fazem à custa dos escombros humanos. Aliás, o século XX mostra isso. Quantas utopias, esperanças e sonhos foram erigidos e quantas vidas foram aniquiladas nas coletivizações forçadas do Stalin na Ucrânia, nos campos de trabalhos forçados do Stalin e na Revolução Cultural Chinesa, sem falar no capitalismo, com seus sonhos de progresso para os de cima, acabando com vidas com as bombas atômicas, com as guerras imperialistas movidas e assim por diante. Porque o sonho de progresso não é só socialista, ele é capitalista. Vocês percebem? Então aí nós temos essas duas visões. A história como sentido e a história como idiotia, porque não tem sentido, e por isso mesmo a história como esquecimento. Hegel e Nietzsche. Duas visões bastante contrapostas sobre a história, com a história, em diálogo com a história. Eu, que sou alguém aficionado pela história, pelo estudo da história e pelo pensamento sobre o sentido da história, tanto é que dediquei toda a segunda parte da minha tese de doutorado sobre Dostoiévski para colocar Dostoiévski em diálogo com Hegel e Allan Kardec. Me posiciono aqui como alguém que pôde ler, e é isso que eu tento fazer. Opa, olha lá, olha lá, olha lá. O Iago Grassini Prevot manda um super sticker. O Iago, que está fazendo todos os meus cursos, todos eles, manda um super sticker, apoia o canal e eu mando um grande abraço para o Iago. Obrigado, Iago. Muito obrigado, meu amigo. Então, quando a gente vê essas dimensões, quando a gente entrevê essas dimensões sobre as quais eu estou falando aqui com vocês, a gente percebe que o pensamento sobre a história é um pensamento sobre a nossa posição no mundo. E ele não parece uma discussão abstrata que não faz sentido. É mesmo. Você já parou para pensar e sentir a respeito da questão de se sua vida faz sentido ou não? Percebam como a alegria de que o Nietzsche fala bem pode se reverter em suma tristeza. E nessa teodiceia que o Nietzsche atribui ao Hegel, aquela pessoa que está sofrendo pode eventualmente buscar na dor a esperança. Quantas pessoas aí, quantos de nós e quantas de nós, na suma angústia, buscamos ajuda e falamos que Deus me ajude, ou que algo venha para além desse horror? Quantas? Na verdade, acho que todos e todas. Será que nós aceitamos mesmo o Nietzscheanismo nihilista? Será que ele próprio aceitava? Assistam a uma aula que eu já ministrei aqui no meu canal do YouTube com o seguinte tema: será que Nietzsche criou Zaratustra porque tinha saudade de Deus? Assistam a essa aula que está na playlist aqui. Eu já falei de Nietzsche algumas vezes e já ministrei o curso sobre Dostoiévski e Nietzsche pelo Zoom. Há alguns meses. Quem tiver interesse em assistir a esse curso que eu ministrei sobre Dostoiévski e Nietzsche, deixa uma mensagem aqui embaixo do vídeo. Vem falar comigo aqui nos comentários dos vídeos do canal ou nas minhas redes sociais que vocês podem se inscrever no curso. Eu falo para vocês como vocês podem se inscrever para vocês poderem assistir às aulas desse curso, tá bom? Então, gente, são questões históricas, mas existenciais, questões fundamentais. E muitas vezes, né, a juventude, como eu mesmo, né? A juventude vai lá, quando eu era jovão, 20 anos atrás.
achando que eu estava com uma tocha, eu era com a pirotecnia do niilismo, falando assim, nossa, vamos destruir a tradição. E destruir a tradição, fazer tábula rasa, é algo que a história mostrou que já não acontece. 100 anos atrás, a Rússia quis destruir a tradição com a Revolução. Hoje, a Rússia é uma oligarquia com o rei Vladimir Putin. Não dá o que a gente pensar, não. Em 2003, o Brasil, eu estava no dia 27 de outubro de 2003 na Avenida Paulista, quando Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição, a sua primeira eleição para presidente. E o clima, não sei se quem tiver ao redor da minha idade vai se lembrar, o clima era de muita euforia. Mesmo que eu já percebesse as tendências ali conciliatórias em demasia do PT. E hoje? Estamos falando aí de 18 anos depois. 18 anos. Quase metade da minha vida, mas 18 anos. Não é isso? Se o PT chegar ao poder ano que vem, só pode ser um governo de reconstrução nacional, porque os escombros que estão aí no nosso país, vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer para vocês? É nessa dimensão. Como é que se concebe o movimento da história e o movimento da nossa existência na história e da história na nossa existência? Decisões de vida, quer nós saibamos ou não, quer nós queiramos ou não, são tomadas com base nessa dualidade Hegel-Nietzsche. Eu afirmo para vocês que quando eu tomei as decisões de estudos e de carreira que eu tomei na minha vida, eu tomei pensando em Hegel e em Nietzsche, se faz ou não sentido essa vida. Se eu quero construir ou não alguma coisa nessa vida, porque eu acho que tem algum sentido para ser alcançado nessa vida. Eu fiz essas perguntas. E muitas pessoas, de uma forma ou de outra, com mais ou menos consciência, fazem isso. Tudo bem, gente? Essa aula pode um dia resultar num curso sobre Hegel e Nietzsche, que eu posso vir a ministrar para vocês, mas reflitam, peguem essas dimensões, leiam o ensaio do Nietzsche sobre as vantagens e desvantagens do uso da história para a vida. Leiam a filosofia da história do Hegel, leiam o que é dialética do Leandro Konder e leiam o Manifesto Comunista para vocês verem como essas discussões se retroalimentam. Tá bom, gente? Então, pessoal, vamos aqui. Olha, tem já uma pergunta. O Paulo, conservadorismo preserva as tradições. Paulo, se você denegar, por exemplo, se como um socialista você denegar o constitucionalismo burguês, você não tem uma carta de princípios, de direitos. Nenhuma construção do novo faz terra arrasada ou tábula rasa do mais velho. Aliás, o que a psicologia social mostrou é que os seres humanos podemos estar em Marte, como estamos hoje, ou pelo menos a altíssima burguesia, mas em termos morais e societários nós estamos, digamos, lá na lei de Italião, ou em Roma. Você percebe, não? Que a dialética conserva para transformar. Ela não destrói. Ela precisa ter um momento de conservação. E é isso que o dogmatismo, digamos, ou uma coisa ou outra, cindindo os termos, a dicotomia, o dualismo, geralmente não apreende com o ou. Ontem, aqui no meu canal, eu fiz um Vassoler Responde. Tá aí, tá na playlist Vassoler Responde. E aí eu respondi a uma pergunta, e capciosamente eu dei para esse Vassoler Responde um título de uma pergunta que me foi feita muitas vezes. Vassoler, quem é melhor? Dostoiévski ou Tolstói? E eu respondi dialeticamente, Dostoiévski e Tolstói. O velho e o novo. São essas questões que vão trazendo aí para nós. Bom, gente, então agora eu vou abrir para as perguntas de vocês. Deixa eu pegar aqui uma água. Deixa eu ver onde é que tá. Opa, peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu pegar uma aguinha que tá aqui, ó. Pronto, deixa eu beber uma aguinha. Podem começar a fazer as perguntas de vocês. Quem quiser fazer um superchat, pode mandar. Façam, por favor, suas perguntas em caixa alta, para eu saber que vocês estão aqui conversando comigo. Mandem aqui as suas perguntas, por favor, tá? Peraí. E aí a gente vai conversar.
Eu quero dizer para você o seguinte: vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. E deixa aqui, além de se inscrever, deixa aqui o seu like no vídeo, coloca o seu comentário aqui embaixo se você estiver assistindo a essa aula de forma gravada. E se você estiver assistindo a essa aula ao vivo, deixe o seu comentário aqui. Façam, por favor, as suas perguntas em caixa alta para eu responder as questões de vocês. E vamos lá, gente. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos fazer pergunta correlata ao tema da aula, porque às vezes vão trazer conceitos que não estão aqui no tema da aula e vai para uma outra dimensão, né? O Paulo está perguntando assim: pode-se dizer que o Nietzsche era relativista, mas sem a menor dúvida, perspectivista, Paulo, no sentido de que não havia um sentido totalizante. Para o Nietzsche, do mosaico de uma igreja católica ou protestante, restavam apenas os estilhaços coloridos. Não era possível mais compilar os fragmentos do mosaico num todo, a não ser artificialmente. Para o Nietzsche, o Hegel é um teólogo. Para o Hegel, o Nietzsche é o que ele é, um ateu e um resignado, né? O Hegel tem uma ambição histórica profundíssima. Essa ambição gerou muito ímpeto de esperança, mas também sofrimento. E o mesmo vale para o Nietzsche. Ou seja, nós estamos numa encalacrada, gente. Vamos lá, ó. O José Lúcio Souza está em Caucaia, no Ceará. A Maria Nilza, grata por tanto aprendizado. Muito obrigado, querida. O Diógenes está falando que o Hegel é muito difícil e tal. Diógenes, meu amigo, perseverança. Essa é uma coisa que a nossa época, pelo amor de Deus, com todo respeito a você, todos e todas nós temos dificuldade em ler Hegel, dificuldade em ler o Adorno, que é um grande leitor do Hegel. Mas assim, perseverem, leiam comentadores e comentadoras. Busquem, por exemplo, os 3 estudos de Hegel que o Adorno fez, livro publicado no Brasil pela editora da Unesp. Busquem autores e autoras para entender o Hegel. Busquem biografias, textos auxiliares, né? E aí, com o tempo, deixem decantar essa dimensão. Porque com o tempo, foi a mesma coisa para mim. Primeira vez que eu li o Capital, do Marx, lá vamos lá, eu vou falar para vocês até o ano. No primeiro semestre de 2004, quando eu estava fazendo uma disciplina chamada História do Pensamento Econômico, tive aula, uma das melhores, se não a melhor professora que eu tive até hoje na universidade, a Leda Paulani, que chegou a ser secretária de Finanças lá do Fernando Haddad, inteligentíssima, ela nos dando história do pensamento econômico, falando sobre o Adam Smith, o David Ricardo, o David Ricardo e o Marx. Nós lemos o Capital, foi muito difícil. Hoje se tornou muito mais claro, depois de tanta leitura, depois de pegar os comentaristas, depois de voltar ao texto. Então, perseverança, tá bom? O Paulo perguntando: você concorda que o Nietzsche era um bom diagnosticador da subcultura e um péssimo prescritor? Um péssimo prescritor? Como assim, Paulo? O Nietzsche, se for o escritor, o Nietzsche é um dos maiores que eu encontrei na vida. Analista da cultura, um dos maiores também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o Toda a Vida. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu faço as minhas caras e bocas aqui, com a barba fica até mais. Uma vez uma pessoa falou para mim, quando eu sorri, parece um ursinho, que fica como se fossem uns círculos de um lago no rosto. Eu nunca vou esquecer disso aí, achei poético. Toda a Vida Importa. Sua aula é tão instigante que não consigo mandar um superchat durante sua exposição, apesar de saber da importância para as plataformas. Meu amigo, muito obrigado pelo elogio. É importante aqui para este youtuber, porque quando vocês apoiam esse canal, o canal cresce. E o canal está crescendo, gente. São mais de 22 mil caminhando a passos largos para 23 mil pessoas aqui no canal. Vamos que vamos. Obrigado pelo apoio, tá? Para ele prescrever saídas para o niilismo, é que, Paulo, para o Nietzsche não tem saída para o niilismo.
O niilismo é a existência para o Nietzsche. Espero que ele não esteja certo, mas eu entendo como ele pensa. E, aliás, eu acho que todas as pessoas deveriam pensar a favor de si mesmas e contra si mesmas. Isso é dialética. Do contrário é dogmatismo, o contrário é fanatismo. Conseguir pensar contra si próprio e si própria é um movimento de desdogmatização. Eu posso ter os meus afetos, os meus pendores, mas para o Nietzsche não há prescrição contra o niilismo. Há a tentativa de viver e criando até um deus, que é o Zaratustra, e eu já dei uma aula sobre isso. Mas é nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos trazer, gente, vamos trazer perguntas correlacionadas ao tema da aula, tá bom? Porque assim, perguntas fora do tema da aula, eu não vou conseguir responder, gente. Deixa eu ver aqui. O Antônio está pedindo para eu falar sobre o esquecimento em Nietzsche. Antônio, é isso. Quer dizer, se você se lembra, você vai morrer. Por exemplo, você já ficou perto de uma pessoa, de uma pessoa amada sua? Por exemplo, meu pai, minha mãe, minha avó, sempre falo deles, me lembro deles a cada momento, sou grato a essas pessoas, são as pessoas mais importantes, foram as pessoas mais importantes e são as pessoas mais importantes da minha vida. Quando morreu a minha avó, no dia 27 de outubro de 1996, foi o dia em que minha avó morreu, minha avó Nena, ali começou a vida como lembrança e vontade de esquecimento. Ai, se eu soubesse, eu pensava, que aquela vez seria a última vez que eu ia brincar, digamos, com a minha avó, que eu ia ter a minha avó perto de mim, que eu ia poder abraçá-la, e por aí vai. Então, o esquecimento é uma condição da felicidade para o Nietzsche, porque sem o esquecimento você não consegue viver, você sabe que você vai morrer. Como é que você pode ser feliz, abraçar uma pessoa, se conjuminar uma pessoa, entrar em comunhão com uma pessoa sem uma dimensão de que aquele momento é em si mesmo absoluto? E não é, mas deveria ser. Ou você gostaria que fosse? Esse é o esquecimento nietzscheano, tá bom? Vamos lá. A Mariana está fazendo uma pergunta profunda. O Super-Homem de Nietzsche é um projeto infantil diante da complexidade da vida? Mariane, assista, por favor, a aula que eu já ministrei sobre se Nietzsche teve saudade de Deus ao criar o Super-Homem, porque o Nietzsche, eu acho que foi consequente em ser um filho de um pastor protestante que era. Ou seja, será que é possível viver sem um estandarte, sem um sentido, mesmo que imanente? Eu acho que é um projeto profundo, o super-homem nietzscheano. E acho que a inteligência artificial está construindo o ser humano pós-biológico, e eu ainda vou dar uma aula sobre isso. Obrigado, Mariana. Obrigado, querida. O Anatoly. Flávio, o que você acha da teoria cíclica da história hegeliana? Anatoly, essa teoria está mais com o Giambattista, o João Batista Vico, o italiano, né? De que os grandes fatos e personagens da história são ensinados duas vezes. Marx ironizaria, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Vamos lá, vamos por partes, que a pergunta do Anatoly. Obrigado, meu irmão. A pergunta do Anatoly é muito interessante. Vamos lá. O Vico falava, o Giambattista, na Nuova História, a obra do Giambattista Vico, italiano, ele falava sobre a reiteração. Veja que, Anatoly e todas e todos, que em Hegel não se trata de um ciclo que retorna ao mesmo ponto. Nisso, Hegel era profundamente dialético, como só ia acontecer, e heraclitiano. Por que você não entra no mesmo rio duas vezes, ou no rio da história? Porque, por exemplo, hoje a burguesia é muito diferente dos seus tataravós da Revolução Francesa. Veja que um Robespierre é um gênio intelectual perto de um Donald Trump, tá? Mas o que acontece? Acontece que nesse movimento, os interesses sobre os quais o Marx e o Engels falaram, olha, o capitalismo destrói todo o véu de nobreza, de dignidade das relações e o submete à lógica da mercadoria. Isso não aconteceu da noite para o dia. Levou 200 anos, mas aconteceu. Hoje nós não pensamos em amor, em dignidade muitas vezes para casar. Vale a pena? Vou ganhar o quê? Vou investir quanto? É vulgar? É trágico? Mas é contemporâneo. Então, não se trata de uma repetição, a não ser que se trate de uma reiteração em uma hélice, em uma helicoidal, um movimento helicoidal, e não um retorno daquilo que já acontecia.
Então, o retorno da história, o Hegel falaria que é, por exemplo, os traços de sociedade nobiliárquica no vou dar um exemplo para vocês de uma biografia que eu li do Hitler, escrita pelo historiador alemão Joachim Fest. Diz lá o Joachim Fest que o Hitler, quando tinha acabado de subir ao poder, ele estava num baile e aí ele foi flertar com uma moça que era vamos dizer assim, uma princesa, uma condessa. Vocês sabem, o burguês é rechaçado como um ser ali indigno pelos nobres. Olhem essa dimensão. Hoje o mundo é burguês, né? Então a gente não imagina que o burguês já foi ressentido com relação aos poderosos de outrora. Quando Hitler chegou para pedir a contradança da moça, segundo Joachim Fest, nessa biografia que eu li, eu acho que o tio da moça falou para ele: que vulgaridade. Você nem vem falar naquela tradição machista. Como é que você não pede a mão dela para dançar para mim? Você é um burguês. E o Hitler saiu, segundo Joachim Fest, o Hitler teria saído contrariado, soltando fogo pelas ventas ali. Vocês percebem? Hoje, essa atitude anacrônica, ela retorna, mas retorna como? Como proatividade, o cara que se coloca. Vocês percebem como houve uma transfiguração, um retorno, mas não é cíclico, não voltou ao mesmo ponto? Aquele véu de dignidade, de solenidade acabou. Acabou. Hoje é a coisa nua e crua. Vocês percebem, não? Então, daí essa dimensão de que a história ela traz aquilo que não é resolvido no seu valor hegemônico como um retorno que pode ser estilhaçado, que pode ser renovado, que pode ser ressignificado ou que pode ser dialeticamente superado, como eu trouxe aí para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O Freire, Oliveira Freire, boa noite. Chamo-me Sinhá, moro em Fortaleza e adoro o seu canal. Muito obrigado, minha querida, muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Bom, essa pergunta do Andrew Maurício é uma pergunta muito. Vamos, dá para eu resumir? É uma pergunta que tem várias conotações, várias dimensões, mas assim, como Hegel entende a função do Estado? Imaginem que a Alemanha, da época do Hegel, era um país não unificado. A Alemanha só se unificaria como resultado da vitória contra a França na Guerra Franco-Prussiana, né? Então, o Estado, para o Hegel, e sobretudo para o Hegel tardio e mais conservador, que é uma longa discussão, daria toda uma discussão aqui para nós, mas para o Hegel, o Estado seria a entidade dialeticamente superior em relação aos antagonismos dos pequenos feudos ou do mercado. Seria o absoluto congregado. Isso é muito problemático. Pensem no Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é tomado por interesse, ele deveria ser um Estado republicano, pelo menos segundo a Constituição, e deveria ser um Estado a representar a totalidade da população. Ele, na verdade, ele representa grandes interesses de grupos econômicos nacionais e internacionais. Mas se você olhar pelo prisma hegeliano, a época em que ele escreve sobre o Estado parecia uma entidade mais racional, mais orgânica, maior do que os interesses dos respectivos feudos ou antagônicos do mercado. Percebem, não? Deixa eu ver aqui. O Diógenes está perguntando se o Nietzsche era niilista ou se. Porque ele fazia críticas ao niilismo. Calma, vamos lá. A questão é a seguinte: para o Nietzsche, niilismo era o cristianismo. Nihilista era o movimento que concebia um além-mundo que para o Nietzsche não existia. E por negar essa vida em função da vida eterna, esse era o niilismo. Então, para ele, ele não era nihilista, porque ele era em função do que havia, e logo não havia. Eu estou chamando Nietzsche de niilista em face do Hegel. Vocês estão percebendo? E o Nietzsche poderia chamar o Hegel de nihilista. Vocês estão percebendo essa dimensão? Mas o niilismo eu estou associando ao ateísmo, a dimensão de impossibilidade de sentido para a história.
Tá bom? Que mais aqui, gente? Vamos lá. Mais alguma pergunta? Deixa eu resgatar aqui alguma pergunta que tenha ficado para trás que eu não tenha visto. Deixa eu ver. Podem mandar aqui se alguém tiver. Deixa eu ver aqui se está chegando mais alguma coisa. O Márcio, boa noite de Sampa, professor, ótima aula. Sou fã do seu programa Tríptico, que está lá na TV 247, todas as sextas-feiras, às 14 horas. Obrigado, Márcio. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, meu amigo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que tem uma pergunta do Gervásio. Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta. Aqui, ó. O Tolstói também criticou a história como sentido. Gervásio, lá na guerra, no grande, na grande obra Guerra e Paz, o Tolstói vai falar sobre, vai desconstruir a dimensão do papel do grande líder na história. Ele vai trazer uma outra dimensão de reflexão sobre a história. Quem sabe, um dia eu posso trazer aqui uma discussão sobre como também o Tolstói via o movimento da história. É muito interessante a sua pergunta, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Guilherme faz uma pergunta aqui. Professor, poderia fazer a síntese da sua conclusão quando refletiu sobre a necessidade ou validade de fazer algo baseado em Hegel e Nietzsche? Guilherme, a vida faz sentido? Há algum papel para nós na história? Ou a história tem algum papel para nós? A gente tem algum pensamento que, mesmo racional, tem laivos espiritualistas com Hegel. Não, não há sentido algum. Isso aqui é para agora e não vai ser mais. E se tiver algum sofrimento, eu vou ter que olhar para a cara de caveira da vida. Esse é o Nietzsche. Vocês percebem? Basicamente, esses são os extremos antípodas. Grande Anatoly, olha lá, olha lá, olha lá. O Anatoly, querido, traz aqui. Anatoly que esteve aqui no meu canal do YouTube sábado passado para falar comigo sobre por que o neoliberalismo quer revogar a CLT, manda um super sticker, apoie esse canal e eu agradeço muito o apoio do Anatoly. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Não, o super chat, quando você abrir, deixa eu falar para o Anatoly, quando você clicar embaixo do chat, vai ter um retângulozinho com cifrão, vão se abrir 3 abas, aí você pode escolher se tornar membro, super chat ou super sticker. Obrigado, irmão. O Crispim, afinal, como fazer para se tornar um super-homem em Nietzsche? Crispim, essa pergunta foi o tema da aula. Será que Nietzsche teve saudade de Deus ao criar o super-homem? Assista a essa aula. E aí foi o tema daquela discussão. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam essa aula filosófica sobre Hegel, sobre Nietzsche, sobre as discussões a respeito do sentido da história. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Quero agradecer muito e quero dizer que neste sábado, às 10 horas da manhã, vai haver uma resenha aqui sobre o filme A Separação, do grande diretor iraniano Asghar Farhadi, ou Farhadi, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, não sei Farsi, não conheço a língua formidável e antiquíssima língua do Irã. A Separação, sábado às 10 horas da manhã. No domingo, às 11 horas da manhã, eu vou continuar a desvelar Madrid para vocês. Grande capital espanhola, linda capital espanhola em que eu estive há pouco tempo nas viagens de Vassoler, e domingo, às 11 horas da manhã, o vídeo vai ao ar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Cristiano César dos Santos manda um super, aliás, torna-se um membro humanista do canal e eu agradeço muito. Aliás, quero dizer a vocês que se vocês gostam do meu trabalho, vocês fazem os meus cursos no Zoom, porque os cursos que eu ministro pelo Zoom são o meu carro-chefe, são o carro-chefe do meu trabalho. Se eu penso em trabalhar em qualquer país do mundo, é porque eu vejo uma carreira com uma universidade desse canal do YouTube que está ligada aos cursos. As pessoas que fazem os meus cursos pelo Zoom apoiam o meu canal, apoiam o meu trabalho e os cursos têm valor acessível e democrático. Apoiem os cursos. Obrigado, a querida Lúcia. Obrigado, Lúcia. Ó,
Um beijo para a Lúcia, um abraço para a Lúcia, muito obrigado, querida, pelo apoio. Os cursos, o próximo curso Dostoiévski, Tolstói e Guimarães Rosa, com inscrições abertas no dia 15 de novembro. Hoje eu não divulguei, porque ainda falta um tempinho, mas vamos lá. Um grande abraço para todas e todos vocês. Continuem a dar like no vídeo, a comentar os vídeos, a frequentarem os cursos, a se inscrever nos cursos. Vamos lá. Obrigado, Anatólia. Anatólia falando, cursos excelentes, já fiz vários e sempre saio com cada vez mais repertório intelectual e crítico. Muito obrigado, nosso querido Anatólia, que é casado com a Maria Camila, psicóloga formidável. Ambos já estiveram aqui no meu canal do YouTube, no Vassoler Debate. Grande abraço a vocês. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu.